Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom e a sua palavra é a verdade. Amém? Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Deus é muito bom. Fico feliz por todos aqueles que nos ajudam nessa obra, né? Aos líderes de departamento, aos voluntários, a todos aqueles que têm nos ajudado. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tenho orado para que Deus possa abençoar cada vez mais sua vida. Essa imagem que você está vendo aí agora está passando na nossa web TV, é essa imagem que nós transmitimos para todo mundo e vamos estar também transmitindo aqui na igreja, tá certo? Você vai estar podendo nos acompanhar através de tudo aquilo que nós temos falado, através de tudo aquilo que nós temos pregado, e louvamos a Deus pela tua vida. Os líderes de departamento, eu queria que eles ficassem em pé, em nome de Jesus, todos os líderes de departamento. Tivemos uma reunião lá em casa hoje, amém? E eu louvo a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus que estão juntamente comigo levando a palavra de Deus. Eu queria que a diretoria do ministério também ficasse de pé. Quem está aqui da diretoria do ministério, que nos ajuda na tomada de decisão. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Eu queria que você desse uma salva de palmas para essas pessoas. Amém, glória a Deus pela vida de vocês. Podem sentar, em nome de Jesus. Os voluntários que trabalham nas equipes recebam essas palmas também. Porque, irmãos, o trabalho, ele não é feito por uma pessoa só. Amém? O trabalho requer cada um de nós. E Deus está chamando você para trabalhar na obra dele. Deus está te convocando nessa noite a você se envolver. É tempo da igreja despertar. O apóstolo Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Se nós queremos ser esclarecidos por Cristo, ou receber a revelação de Cristo para a nossa vida, nós precisamos nos levantar do sono. Amém? Porque Deus tem um modelo para a vida de cada um de nós. Eu queria que você abrisse aí em Êxodo, capítulo 25. Eu tinha uma palavra no meu coração que eu ia ministrar com vocês, mas durante o louvor, Deus mudou essa palavra. Amém? E Ele me levou aqui para Êxodo, capítulo 25, versículo 1, versículo 8 e 9. Nós vamos ler esse texto. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... Ele diz algumas coisas aqui, e no 8 ele diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Versículo 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos repetir todos juntos, lendo esse versículo 9. Diga assim: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Irmãos, temos que entender que o povo de Deus, depois de 430 anos no Egito, sofrendo debaixo de uma escravidão, Deus levanta um profeta chamado Moisés e envia esse homem até a terra do Egito com uma mensagem. A mensagem era tirar o povo de Deus do Egito, do sofrimento, da opressão, do trabalho pesado, de uma situação difícil, e ir adorar a Deus numa terra que Deus havia prometido a Abraão, o pai de todos aqueles israelitas. E Moisés, quando chega na peregrinação no deserto, Deus começa a trazer orientações. A Bíblia diz que aquele povo saiu com muito ouro, com muita prata, porque Deus tinha dado favor. Aquele povo tinha servido a nação do Egito durante muitos anos, irmãos. E quando eles estavam para sair, Moisés tinha dado ordem ao povo: vão,
até os israelitas e peçam a sua porção. O que eles derem: ouro, prata, pedras preciosas. Peguem os animais, as roupas, a púrpura, o óleo. Peçam ao povo que Deus vai dar favor a vocês. E a Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, os historiadores, mais de 1 milhão de israelitas. José foi o precursor. Depois, Jacó, com mais 70 e poucas almas. E dali Deus arranca uma multidão. Porque Deus é Deus de multiplicação. Deus é Deus de abundância. Deus quer multiplicar na nossa vida. Deus quer multiplicar o nosso pão. Deus quer multiplicar as nossas vestes. Deus quer multiplicar a nossa condição financeira. Deus quer nos abençoar. Deus não é mesquinho, irmãos. Deus é galardoador e Ele gosta de dar com abundância. Ele gosta de prover com abundância. Deus quer que você tenha para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você esteja dizendo aí: mas pastor, eu não estou tendo nem para mim, homem. Se o senhor soubesse, né? Mas irmãos, nós precisamos aprender a servir a Deus com alegria. Nós precisamos aprender a nos moldar ao modelo que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração para fazer, para realizar, para falar, para ir. Não podemos ficar parados. Não podemos ficar olhando as circunstâncias, não podemos ficar olhando para o deserto que nos cerca e sermos consumidos pelos problemas do deserto. Precisamos, irmãos, entender que existe um Deus que é por nós. Existe um Deus que está conosco. Existe um Deus que Ele pode transformar o nosso deserto num oásis, num manancial. Amém? Para isso nós precisamos estar atento às suas instruções, atento aos seus conselhos, atento às suas orientações. É uma pena Deus falar através do profeta que Ele queria que o povo tivesse abundância, queria que o povo tivesse provisão, queria que o povo se sentisse seguro, protegido. Mas o povo não quis. O povo resistiu a Deus. O povo foi desobediente a Deus. O povo, ao invés de louvar e adorar e engrandecer, o povo murmurava, reclamava. E isso impossibilitava a bênção de Deus de ir até eles. E Deus pega o profeta Moisés e mostra a ele um modelo de um tabernáculo. Deveria ter tanto de largura, tanto de comprimento. Deveria ser feito de uma madeira específica. Irmãos, no meio do deserto. Peregrinos. Não tinham certeza de nada, dependiam de Deus. Eu não sei, irmãos, porque é que muitas pessoas ainda deixam um manancial de águas vivas e cavam cisternas rotas. Deixam o Deus vivo, que provê abundantemente e fica dependendo de coisas naturais. Isso não quer dizer que você não deve trabalhar. Mas você tem, irmãos, um telefone vermelho que fala direto com o Deus vivo. Amém? Nos Estados Unidos, na sala do presidente, existe um telefone vermelho. Pessoas de alta autoridade têm o mesmo telefone. E quando aquele telefone, irmãos, tanto o presidente dos Estados Unidos quando liga, quando as autoridades ligam para ele, aquele telefone é linha direta com o homem. Catuca a pessoa que está do seu lado e diga: você tem uma linha direta com o seu Deus. Diga: sem intermediários. Jesus abriu um caminho sobre modo excelente, irmãos. Ele disse: eu mesmo sou o caminho. Não vai precisar de intermediários. Você não precisa de outro homem para ir até a Deus. Você só precisa de um. E o nome dele é Jesus de Nazaré.
Jesus nos dá acesso ao Pai. Jesus nos dá acesso à presença de Deus. E nós podemos entrar nessa presença com ousadia, porque Ele nos lava no seu sangue. E quem se lava no sangue de Jesus, irmãos, é purificado dos seus pecados, é limpo, ele tem acesso àquela presença sem medo, sem condenação, não vai ser consumido, nenhum raio vai cair na sua cabeça. Você não precisa fazer como os homens do Velho Testamento faziam quando viam a Deus. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios, disse Isaías. Moisés disse, eu vou morrer porque eu vi Deus. Não, agora você pode entrar com ousadia. O sangue de Jesus te purifica, lhe limpa, para que você entre na presença de Deus e receba graça. Porque nós não precisamos nada além, nem nada aquém do que graça. O apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que conheceu um homem, que no corpo ele não sabe, fora do corpo não sabe, mas esse homem foi até o terceiro céu, e ouviu palavras que não era lícita proferir aos homens. Mesmo Paulo sendo nascido de novo, mesmo pregando para pessoas nascidas de novo, quando Paulo teve uma experiência sobrenatural de ir até o terceiro céu ou até o paraíso, não é esse céu que nós vemos, não é a atmosfera a qual nós conhecemos, não é a estratosfera, nem a ionosfera, era o terceiro céu, o paraíso. E ele teve a oportunidade de conversar com Deus e ouvir palavras, e ele disse, não é lícito ao homem proferir. Ele disse, eu orei a Deus por causa de um mensageiro de Satanás, que ele não queria que eu cumprisse. Porque quando a Bíblia diz ali que não era para que Paulo se exaltasse, Paulo não estava falando ali de orgulho, irmãos. Porque se tem uma coisa que Satanás quer que eu e você caiamos, é nessa. Ficar orgulhosos, inchados, arrogantes, pensando que sabe de tudo. Não era esse orgulho que muitas pessoas entendem assim. Quando Paulo diz que o mensageiro de Satanás foi enviado para que ele não se exaltasse, para que ele não fosse além, o mensageiro de Satanás estava querendo impedir Paulo de cumprir o propósito pelo qual ele foi salvo. O mensageiro de Satanás estava querendo impedir Saulo ou Paulo de cumprir a pregação do Evangelho, de cumprir o plano de Deus para a vida dele. E esse mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo, batia em Paulo e doía. Porque às vezes aquilo que Satanás levanta contra nós dói. Não é Deus que está me provando, não é Deus que está me testando, mas nós temos um inimigo. E eu tenho visto, irmãos, infelizmente, muitos de nós estamos não dando brecha, mas estamos abrindo vargões, abrindo portões para que o diabo venha bagunçar a nossa vida. E eu digo, na minha vida, quem tem que fechar esses portões e essas brechas sou eu. Na sua vida é você. Eu não posso fechar os portões de Satanás e as brechas de Satanás na sua vida. Não posso. Você não pode fechar na minha. Sou eu que tenho que fechar na minha. É você que tem que fechar na sua. E Paulo disse que orou a Deus 3 vezes para que ele afastasse aquele mensageiro de Satanás de perto dele. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela aí, o que é que você está buscando aqui hoje? O que é que você veio buscar aqui hoje? Irmãos, é uma resposta só. Diga, eu vim buscar a graça de Deus. Somente. Porque é somente disso que nós precisamos. Só precisamos de graça. E eu digo, tem abundante. Deus não está com conta-gota, pingando graça,
Quero graça, Pai, quero graça, quero graça. E Deus pega uma gotinha de graça e pinga na cabeça da gente. Só uma gotinha, que não dá nem para a gente sentir. É igual aquele camarada que compra um colírio e ele não sabe porque o colírio, que às vezes vem 1 ml, é tão caro. Aí ele pinga e ele só faz soprar, que é para não gastar. Se cair fora, não vou nem botar, já caiu fora, amanhã eu boto de novo. Não, irmãos, Deus não está com a mão encolhida, os ouvidos de Deus não estão tapados, Deus não está com conta-gota, não. Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo descobriu uma coisa, vou me gloriar das minhas fraquezas. O meu problema, o seu problema talvez seja que nós não estamos ainda nos gloriando da nossa fraqueza. Nós estamos nos achando a supra-suma. A última Coca-Cola no deserto. Estamos nos achando demais. Não, sem mim. Não vai acontecer não, vai, irmão. Vai. Eu tenho uma triste e alegre notícia para você hoje. A triste é que vai acontecer sem você. E a alegre é que também vai acontecer sem você. Vai acontecer. Porque quantos homens de Deus não já passaram por essa terra? Muitos. A obra parou? Continua. Eu e você vamos passar. Os nossos filhos, quiçá ou queira Deus, estarão aqui no nosso lugar no futuro. Nós vamos passar. Porque nós estamos aqui de passagem. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga, ei, irmão, tu não é eterno não. Está só passando, irmãos, e é passando muito rápido. A Bíblia nos chama de peregrinos, forasteiros. Olha lá para a carta de Pedro. Senhor, eu confio em Ti, Pai. Eu não sei do que isso vai dar, mas eu confio em Ti. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2. Eita, Léo, é hoje. Aperta o cinto, Léo. A gente vai voar, Léo. Vai voar longe hoje. Aleluia. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, ou dos desejos carnais, ou das inclinações carnais, ou das coisas ruins que está dentro de você, ou da vontade de pecar, vontade de falar mal dos outros, vontade de roubar, vontade de mentir, vontade de adulterar, vontade de namorar sem casar. Namorar que eu falo é a relação sexual, amém, irmãos? Vontade de fazer o que não presta, vontade de danar a sua cabeça na parede, vontade de dar um tiro em alguém. Uma semana eu estava aconselhando, pastor, eu estou doido para dar um tiro num. Eu, pelo amor de Deus, homem, vá orar em línguas, pelo amor de Deus, homem. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Se eu tivesse um revólver, eu atirava na hora. Aí eu fui conversar com a esposa dele, ela disse, homem, aquilo é só da boca para fora. A bala que ele está falando é geles. Mas eu fiquei tão assustado. Porque às vezes a gente fala da boca para fora. Irmão, não fala da boca para fora não. Catuca a pessoa, diga, aprenda a não falar da boca para fora. Diga, só fale do coração para fora. Ou seja, não brinque com o que você fala. Viviane pregou aqui domingo, eu aconselho você a entrar na internet, lá no nosso site, tem lá a pregação de domingo passado. Você pode ter o que você diz. Não quer dizer que você vai ter o que você diz, mas você pode ter. O positivo e o negativo. Depende de onde está vindo. Se está vindo da boca para fora, não vai ter problema nenhum. Mas se está vindo do teu coração, seja ele incrédulo ou um coração crente, temos que ter cuidado. E Pedro diz aqui, olha, vos abstenhais. O que é isso? Pare de fazer. Das concupiscências carnais que combatem contra a alma.
Toda vez que um crente peca, ele está combatendo contra a alma dele. Dói. No crente, pecar dói. No mundo, não. No mundo, pecar é bom demais. Tem nem condenação. Mas no crente que nasceu de novo, pecar dói. Porque a natureza dele foi mudada. A natureza dele foi transformada. Se eu pegasse aqui essa mesa e colocasse aqui camarão, lagosta, uma lasanha como aquela que nós comemos hoje no almoço. Vixe, cada uma mais gostosa do que a outra. O negócio de escondidinho de carne de Nayara, que foi difícil achar a carne. Tô brincando. Ela botou a carne em cima para ninguém ficar procurando. Tinha carne que só, irmãos. O escondidinho de carne de Nayara. Macaxeira, né? Escondidinho de macaxeira. E se botasse aqui comida podre, lavagem, eca, né? E um porco entrasse por aquela porta. Ia cheirar alguns irmãos que estão por aí. Não é esse cheiro, não. Ele ia vir, ia chegar aqui no meio. Você acha que ele ia comer o quê? Lavagem. Ia deixar o camarão, a lagosta, o escondidinho de macaxeira de Nayara. Ia comer o quê? Lavagem. Mas se a gente pegasse esse porco e transformasse ele num homem, em rico. Tá bem maguinho o bichinho, vem cá, vem. Ele fez aniversário, irmão, essa semana. Tá de parabéns. Dê uma salva de palmas. Homem de Deus. Olha como tá maguinho. Rapaz, Deus te abençoe. Falta quantos meses? Sem previsão. Coma, amém? Transformasse em rico e ele entrasse ali. Você acha que ele escolheu o quê? Camarão, lagosta, o escondidinho de carne. Eu conheço ele. O que é que ele está fazendo aqui? Ele ia jogar lá fora, irmão. Por quê? Mudou a natureza. Mudou toda a estrutura. Foi mudado. Aqui agora está um homem. Aqui agora está um ser humano. Isso aqui é exatamente o que aconteceu quando nós nascemos de novo. Nós somos família. Ele é meu sobrinho, filho do meu irmão, juntamente com a minha babá Cilia ali. Eles namoraram e ele nasceu lá em casa. E manhã decidiu criar ele e nós crescemos como irmãos. E não éramos crentes. Ele me conheceu aproximadamente uns bons anos de pecador. Irmãos, e eu gostava de pecar. Dançava funk. Tinha uma caminhonete F4000 de painha, carro de boi, com a boiadeira em cima. E ele era doido para ir comigo. Eu dizia, você é novo demais, não vai agora não. Mas de vez em quando eu levava ele. Um taco de beisebol. A gente bebia, a gente arengava, a gente brigava. Mas um dia, irmãos, eu encontrei Jesus. E mudou minha natureza. E do jeito que eu levava ele para o mundo, um dia ele disse, eu vou contigo para a igreja. E eu levei ele na igreja. E um dia ele também, irmãos, aceitou Jesus. E Jesus também mudou a natureza dele, mudou o coração dele. E hoje nós estamos aqui, somos ministros de Deus. Tinha que escolher, se a gente fosse de ônibus, voltava a pé. Se a gente fosse a pé, voltava de ônibus. Aí às vezes eu dizia assim, Deus vai prover. Aí a gente ia de ônibus e acontecia de ter uma carona. Às vezes eu não estava com muita fé, melhor a gente ir andando mesmo, porque vai que o culto termina tarde hoje e a gente não voltar a pé, a gente volta de ônibus. Mas irmãos, Deus, Ele tem todo o poder de mudar a condição de um homem ou de uma mulher que se aproxima dele. Eu creio com todo o meu coração que Deus nos muda.
E quando Deus nos muda, irmãos, quando Deus muda a nossa natureza, nós temos somente um desejo. Nós temos somente uma vontade, claro, no espírito, porque a carne não se converte. Mas no nosso espírito existe uma vontade, é andar segundo o modelo, é andar segundo o padrão, é agradar a Deus. Essa vontade arde dentro dele, essa vontade arde dentro de mim, e eu sei que essa vontade arde dentro de todos nós que estamos aqui nessa sala. Se você não nasceu de novo, você hoje tem a oportunidade de nascer de novo e também ter essa mudança radical. Obrigado, viu, Rico? Uma salva de palmas para ele. Só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz que se alguém está em Cristo. Tem alguém aqui? Paulo diz, se alguém está em Cristo. É importante nós entender em quem nós estamos. Porque eu já vi muito crente dizer, eu estou na carne pura. Eu já estou na carniça. Não, essa não é a sua posição, irmão. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga, esse não é o modelo. Amém? Estou com raiva, pastor. Estou com raiva. Estou na carne. Não. Faça assim. Faça assim. Se alguém está em Cristo, é isso que nós temos que descobrir. É onde nós temos que estar. É a posição para onde Deus nos chamou. Deus me chamou, Deus te chamou. Deus nos chamou para nós andarmos em... Vou repetir, acho que vocês não entenderam. Deus me chamou, Deus te chamou. Deus nos chamou para nós andarmos em... E Deus diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma nova criatura. Aleluia. Isso é uma liberdade para muita gente. Não sou mais aquele do carro de boi. Não sou mais aquele das festas. Não somos mais aqueles do taco de beisebol. Não, agora nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Você está em quem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você está em quem? Ô irmão, eu estava na carne há 2 minutos atrás. Mas agora, graças a Deus, eu estou em Cristo. E Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Glória a Deus. O modelo é esse. Nova criatura. E nós temos que seguir esse modelo. Nós temos que nos apegar a esse modelo. Estava conversando com o Roger, nosso saxofonista, e ele disse, pastor, eu estou lendo um texto que eu estou meditando nele muito. Lembra, Roger, quando me falou? E o texto diz que nós temos que nos apegar às verdades ouvidas para que em tempo nenhum nos desviemos delas. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Precisamos nos apegar. Posso? Abraçar as verdades ouvidas. Existe um modelo, irmãos, que precisa ser seguido. Existe um padrão que Deus estabeleceu para que nós venhamos a andar. Forma de viver, forma de falar, forma de se vestir, forma de se comportar. E o escritor aos Hebreus diz, precisamos nos apegar, abraçar as verdades ouvidas. Aquilo que Deus está falando conosco, através do pastor, através dos ministros, através da palavra, através da rádio, através da TV, precisamos nos apegar a essa verdade, sabe para quê? Para que em tempo nenhum, nem de noite, nem de manhã, nem de tarde, venhamos a nos desviar delas.
Porque quem se desvia de Deus somos nós, não é Deus que nos faz desviar. Somos nós que nos desviamos dele. Somos nós que nos desviamos do padrão. Somos nós que nos afastamos do padrão. E hoje é noite de nós voltarmos ao padrão. A ordem de Deus para Moisés é: faça conforme o padrão que eu lhe mostrei. O louvor tem um padrão. Eles estão ensaiando o tempo todo, ouvindo as músicas. Tem gente que dorme até com instrumento, irmãos. Beijando de noite, quando olha, é o braço. Já está delirando. Tem outro que já dorme assim, ó, com as mãos para cima. Mas se sair do padrão, se sair do que foi ornado no ensaio, o que é que acontece? Falha. A mesma coisa é um crente que sai da palavra, ele vai começar a falhar. Sabe aquele negócio? Está dando tilt no nervosinho, o estresse, piscando o olho. Pastor, o meu olho está piscando, eu não sei nem o que é isso. Não é você que está piscando, não, eu não estou piscando não, é ele mesmo. Então você está passando por uma crise de estresse e ansiedade muito alta. Então temos que voltar para o padrão. Temos que voltar para a palavra. Temos que voltar, irmãos, para Cristo. Não é para você estar na carne, não é para você estar na alma. Ah, mas hoje eu estou tão na alma. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém, graças a Deus, não fez distinção de classe social, não fez distinção de raça, não fez distinção de sexo. Eu sei que tem alguns lugares, em algumas igrejas, que as mulheres nem permitido falar na igreja usam o texto bíblico fora do seu contexto, mas em Cristo não tem acepção de pessoas. Vocês estão entendendo? Graças a Deus, né? Um dia foi dito aqui, nessa igreja, as mulheres têm oportunidade. Eu fiquei pensando, eu digo, é mesmo. Louvado seja Deus. Como é que pode você ter mulheres que têm a unção de Deus, que têm o poder de Deus e não poder fazer nada? Ficar bem quietinha, se vai perguntar alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Eu sei que tem o texto bíblico, irmãos, mas não podemos tirar do contexto. Temos que entender que naquela época, as mulheres, elas não gozavam de cultura. Era vergonhoso para a mulher estar no meio dos homens. Nas reuniões, tinham reuniões, irmãos, que as mulheres, elas não entravam. No templo, a mulher não entrava. Nas sinagogas, as mulheres ficavam num lugar separado, por trás das paredes, escondidas. Tinha culturas tão tradicionais que quando o marido, ela tirava aquela burca, os homens não podiam olhar. Olhem para trás, olhem para trás, olhem para trás. Para o marido poder ver a mulher sem aquele pano. Nós estamos falando de uma cultura assim, não é como hoje, que a gente tem que mandar as mulheres botar o pano. Inclusive tem até o pano aqui, cadê o pano? É o contrário. Naquela época, enquanto as mulheres tiravam o pano, aqui na igreja a gente tem que botar o pano. Cobra a mulher, pelo amor de Deus. Cobre. Jesus. Mudou. A mulher hoje, ela participa da sociedade. Nós temos uma presidente mulher. A mulher hoje está nas universidades, no mercado de trabalho. Eu estava vendo uma reportagem onde tinha uma mulher dirigindo, irmãos, uma caçambona daquela que o pneu é da altura dessa caixa de som. O pneu. No Vale do Aço. Ela descia daquela bichona assim, descendo assim, entrevistando ela. Mulher motorista de caminhão, mulher mototáxi, mulher motorista de ônibus. Na minha empresa, quando eu entrei há 10 anos atrás, só homens. Hoje, irmãos,
Se não tiver cuidado, é menos homem do que mulher. A gente vai para uma convenção, é impressionante. A mulher hoje tomou conta do mercado de trabalho. Como é que você vai fazer uma mulher dessa ficar parada? Calada. É difícil demais. Então você tem que ensinar a ela como falar correto. Como viver de forma correta. Como se comportar de forma correta. E também deixar ela expressar. Vocês estão entendendo? E tanto a mulher como o homem precisa de graça. Sem graça, não dá. Diga, sem graça, não dá. E eu tenho visto tanta gente sem graça. Tem gente que não tem graça nem para aquele num passe. Um passe de ônibus. Não é mais passe não, agora é cartãozinho, né? Compra aquele cartãozinho e passa na roleta. Não tem mais passe não. Tem passe ainda, Serginho? Acabou-se. Oh, meu Deus do céu. Vocês pensam que eu sou dinossauro, né, irmão? Não. É porque a minha época era uma época de passe ainda. Hoje já é o cartãozinho, né? Tem gente que está crendo para encher aquele cartãozinho. Tem gente, irmãos, que não tem graça de perdoar alguém que passou por ele e não falou. Está fugindo do modelo. Está fugindo do padrão. Está fugindo daquilo que Deus estabeleceu. E quando nós fugimos do modelo, quando nós fugimos do padrão, irmãos, se prepare por lombo. Catuca a pessoa que está do seu lado, diga, quando fugir do modelo, prepara o lombo. Diga, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Amém? Satanás não é amigo de ninguém. Ele tira onda. Chegue, meu amigo. Mas é um amigo traíra. Estão lembrados de Sambalate, Gozenho, Tobias, chamando Neemias para conversar, mas eles queriam fazer o quê? Mal. Quando Satanás lhe chama para conversar, ele está querendo lhe fazer mal. Faz propostas boas. Lhe tenta. Faz propostas assim que você diz, eita, essa é boa demais. Cuidado. Cuidado com as propostas do diabo. Cuidado com o alimento que é servido na mesa do rei. As iguarias que está lá na mesa do rei são tentadoras. Dá vontade de comer. Irmãos, fica com os legumes. Falamos sobre legumes aqui, está no nosso site também. Você pode assistir essa palavra. Fica com os legumes, fica com a água, fica com a palavra, fica com a oração, fica quietinho no teu canto, fica tininozinho ali esperando em Deus, firme na palavra, seguindo o modelo, se moldando ao modelo. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga, não se conforme com o padrão do mundo. Diga, não se conforme com o modelo do mundo. Diga, Deus tem um modelo para você seguir. E quando nós seguimos o modelo de Deus, irmãos, a bênção de Deus, ela nos alcança. E quando a bênção de Deus nos alcança, irmãos, você é mais que vencedor. Quando a bênção de Deus me alcança, eu sou mais que vencedor. Não importa o que o inimigo levantou contra mim. Não importa o que o inimigo tentou roubar de você. Não importa. Se você tem graça, você vai lá no campo do inimigo e vai trazer de volta o que ele roubou. Vai trazer de volta o despojo. Vai trazer de volta o que pertence a você. Vai trazer de volta aquilo que é seu. Por herança. Por herança. Esse mês nós estamos aprendendo como prosperar no deserto. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, existe prosperidade no deserto. Olhe para ele e diga assim, existe abundância no deserto. Diga, no deserto existe água com abundância. Diga, no deserto
Existe comida com abundância. Diga, no deserto existe provisão com abundância. Diga, no deserto existe saúde em abundância. Só precisamos saber, Deus está no deserto? Será que nesse deserto que você está passando, seja em qual área for, aqui posso falar de alguns, emocional, um deserto emocional muito grande, uma perda que você teve, um relacionamento que estava indo tudo bem, mas de repente algo aconteceu e quebrou a confiança, palavras foram ditas, ações foram feitas, desgastou o relacionamento. Você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Tem o caminho da direita, tem o caminho da esquerda, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda. Irmãos, no deserto, quando Deus está presente, tem direção. Talvez você esteja passando por um deserto financeiro. Eita, pastor, sou eu. Não, fique com a sua mão quietinha aí. É você e Deus que tem que saber. Talvez você esteja passando num deserto financeiro. E se você vier conversar comigo, eu vou dizer, a maioria aqui não está em deserto financeiro, coisa nenhuma. Está somente dando vida a coisa ruim. Amém? Ou é de mim? Pastor, eu estou numa situação financeira, olha só a graça de Deus. Já resolveu o problema. É tudo o que você precisa. O problema é que a gente começa a olhar para os outros. Fulano está bem. Cicrano está bem. Olha a foto de Cicrano andando de jet ski. Cicrano está bem demais. Irmão, aquele jet ski é emprestado, irmão. Aquele jet ski é emprestado, irmão. Para de olhar para a vida dos outros. Para de querer o que é dos outros. Queira somente o que é seu. Deus tem o melhor para você. Você não precisa querer o que é dos outros. Você não precisa ter inveja dos outros. Eita, no jet ski desse. Mergulhava e saía de dentro da água. Deixa de besteira, irmãos. Pastor, eu estou num deserto financeiro, andando de carro, com gasolina no tanque, jantando fora, uma empregada que lava as coisas. Que deserto é esse? Não tem nada de deserto aí não. Deserto financeiro, irmão. Gostou? Deserto financeiro, irmão. É você não ter para onde ir, não saber o que vai comer. Irmão disse, eu estava em casa, pastor, abri o armário, ixi, Maria, era um vazio tão grande, de repente alguém tocou a campainha, uma cesta de alimentos. Cesta básica, dessas que a gente abençoa os irmãos aqui, dessas que vocês trazem o alimento. Vocês trazem o alimento e a gente abençoa. Uma cesta. Acabou o deserto? Acabou. Pastor, eu vim para a igreja, não sei nem como é que eu vou voltar. Está ali fora o irmão. Vai para o centro? Vou. O deserto acabou. Rapaz, estou sem roupa para ir para a igreja. Não está não. Não está não. Tem roupa à vontade. Está entendendo? Estou sem sapato. Veja se tem alguém aí. A havaiana não quer chique, mas de sandália japonesa. Veja aí se tem alguém de sandália japonesa. Tem? Sem entristecer ninguém. Se você está de sandália japonesa, não fique triste. Logo hoje, pastor, que eu machuquei o dedo de chinela japonesa, não estou falando com você. Amém? Certo? Não tem.
Você está vendo alguém aí com um óculos que só tem somente um lado? Ele está equilibrando assim, olhando mais assim para pregar. Não tem. Irmãos, às vezes a gente está dando muito vida ao diabo. Começa a olhar para o que Deus está fazendo. Deus tem um modelo. Deus tem um modelo. Tem pessoas que estão passando por um deserto e não sabem se essa é a igreja para ele estar, se é outra igreja, se ele não sabe se está no evangelho certo, se é outro evangelho. Tem uns que estão querendo voltar até para o catolicismo. Eu não sei. Tem outro que está querendo desenvolver espiritualmente, porque saiu do espiritismo, veio, aí agora, eu acho que eu preciso desenvolver. Rapaz, esse negócio de desenvolver é coisa séria mesmo. Se o cara não desenvolver, conseguiu uma iluminação maior, dando vida a quem? A Dedé. Dando vida a coisa ruim. Diga, Deus tem um modelo. Tem gente pensando, eu não sei se eu vou me congregar, não sei nem porque eu vim hoje. Você veio para ouvir isso, tem um modelo, irmãos. Diga, Deus tem um modelo que precisa ser seguido. Primeiro precisa ser conhecido. Depois de conhecido, precisa ser seguido. Você não pode ter medo de seguir o modelo de Deus. Enquanto você é ignorante, enquanto você não conhece o modelo de Deus, Deus não leva em conta. Mas, irmão, depois que você conhece o modelo, você tem a obrigação, você tem o dever de seguir o modelo. Senão você está dando lugar ao diabo, e o diabo não brinca. Então não dê lugar ao diabo. A ordem de Deus para Moisés é: faça tudo conforme o modelo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: abençoado. Eu? Diga, abençoado. Você é abençoado. Diga, você é abençoado. Amém? Diga, Deus tem um modelo para que você siga. Se nós nos moldarmos ao modelo de Deus, se prepare para a bênção. Se prepare para a presença. Se prepare para as respostas. Amém? Se prepare. Agora, irmãos, se nós não nos moldarmos ao modelo, se prepare também. Se prepare para lapadas. Se prepare para as quedas. Ou seja, de um jeito ou de outro, se prepare. E não culpe Deus. Amém? Aqui, irmãos, nós vamos ficar com um modelo. Amém? Palavra e oração. Palavra e oração. Quando a gente quiser mudar um pouquinho para não ficar muito rotineiro aí, oração e palavra. Oração e palavra. Naquela igreja, meu irmão, não é brincadeira não. O pastor prega demais, homem. Tem hora que ele pega uma ladeira assim, eu não sei onde ele vai dar, quando menos espera já é 8h30. Mas você sai daqui empanzinado, mas não sai com fome? Vixe Maria, né? É igual aquele fazendeiro. Camarada botou na cidade todinha: venham, pregação do evangelho, cura, sinal, prodígio, maravilha. De noite ele se preparou, botou o terno, foi todo pronto. Quando ele chegou no local de reunião, tinha um fazendeirozinho mastigando um capinzinho. Ele esperou, igual alguns irmãos aqui da igreja, 6 horas não chegou, 6h15 não chegou, 6h30 não chegou. Aí ele olhou assim para o homem e fez: meu Deus do céu, divulguei, foi muito. E o rapaz lá, o fazendeirozinho, capinzinho na boca, mastigando, esperando somente a pregação. Aí ele disse: olha, meu senhor, fiz tudo que eu podia, divulguei, botei cartaz, carro de som. O povo não quer a bênção de Deus, não. Esse povo não quer saber da palavra, não. Me diga uma coisa: o senhor acha que eu devo pregar? O fazendeirozinho estava lá, capizinho, tirou o capizinho e fez: moço, não entendo muito desse negócio de pregação, não. Entenda de fazenda, vaca, boi, bicho. Mas se eu fosse no curral e tivesse uma vaca só, não deixava ela com fome, não. Quando ele ouviu aquilo, irmãos, ele pegou fogo. Botou o capizinho na boca, ficou só olhando. Aí ele subiu no púlpito, começou a pregar. Não teve louvor, que o louvador não foi também.
Mas ele começou a pregar, pregou, o óculos caiu, ele botou no lugar, o paletó se soltou, ele vestiu de novo. Quando ele terminou, aí chegou lá. E aí, gostou? O fazendeiro tirou o capizinho da boca. Eu não sou muito bom de piada não, viu, irmão? De conversar essas coisas não, eu gosto de pregar. Ele veio: moço, como eu já lhe disse, eu não entendo muito desse negócio de pregação não. Mas se eu tivesse uma vaca só no curral, eu não ia dar comida para ela, umas 20 vacas não. Comida para umas 20 vacas não, né? Diz que ele pregou demais. Vocês não entenderam não, perdoa, irmão. Vou pedir para outra pessoa botar. Ele disse: se eu tivesse uma vaca só no curral, não botava comida para 20 vacas comer não, tá entendendo? Ele pregou demais, irmão. Piada ruim é quando o contador tem que explicar depois, né? Então você sai daqui empanzinado, mas com fome você não sai não. Você sabe o que você tem que fazer, não sabe? A irmã fez: pastor, quero falar com o senhor. Eu digo: pode ser depois do culto? Pode. Sentou-se, eu preguei. Quando terminei, eu procurei: irmã, não, pastor, precisa mais não. O que eu ia falar, o senhor já disse. Amém. Amém. Talvez eu não lhe conheça, mas Deus lhe conhece. Com certeza eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Ele tem um modelo. Siga o modelo de Deus. Siga o conselho de Deus. Obedeça a palavra de Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Faça uma oração aí no seu lugar. Deus está te chamando para trabalhar. Jesus olhou, viu a seara, os campos brancos. Ele não disse: não tem ninguém buscando Deus não. Jesus disse assim: olha, a seara é grande, os campos estão brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Você é o trabalhador que Deus está mandando. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.